Olá, meu querido amigo ou querida amiga. Nós temos tido uma rica oportunidade de estarmos juntos nesses dias, caminhando por entre esses ensinamentos das Escrituras Sagradas, falando acerca da vida humana, falando sobre o propósito de Deus para cada um de nós. E eu sei que até esse momento muitas dúvidas já pairam sobre a sua mente e claro, à medida do possível, nós vamos tentar ter pessoas que possam responder essas dúvidas, ajudando você a compreender melhor este livro tão enigmático, porém absolutamente fantástico que é a Bíblia. A partir do momento em que determinadas verdades nos são expostas, nós somos convocados a dar uma resposta a elas. Pode ser que até aqui você já tenha formulado uma opinião pessoal e já esteja até compreendendo que tudo que você ouviu até agora pode ter um papel preponderante e fundamental que irá gerar transformação na sua vida. Esse é o processo de revelação. O processo de revelação da Palavra de Deus é dividido em 3 etapas importantes. Primeiro, é feita a exposição da verdade. Segundo, a compreensão da verdade. E terceiro, a aplicação da verdade nas nossas vidas. Na exposição, nós somos colocados diante de uma série de informações que a princípio são filtradas pelo nosso grau de conhecimento sobre este assunto, pelos nossos paradigmas, pelos nossos preconceitos. A nossa razão entra em ação e inicia aquele processo de análise minuciosa de cada palavra dita dentro dessa primeira etapa. E dentro dessa etapa pode haver inclusive a rejeição completa daquilo que se ouviu. Isso aconteceu com os gregos no primeiro século da era cristã. Muitos consideraram essa mensagem como uma loucura imensa. E o apóstolo Paulo registra isso aqui em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, quando ele afirma: Ora, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. A análise puramente racional dos textos bíblicos pode levar o homem a concluir precipitadamente e erroneamente que tudo é uma mera opinião pessoal, ou uma regra religiosa, ou uma opção pessoal de vida e que nada disso tem a ver com a sua própria vida. Mas seguida essa etapa, vem a etapa da compreensão. E esta, sem dúvida, é uma etapa interessante e importante nesse processo, porque ela extrapola os limites da razão e algo além do natural acontece no coração da pessoa. A questão é que nem todos estão aptos para compreender o que a palavra de Deus nos diz. Paulo continua o seu raciocínio na carta que enviou aos Coríntios. Ele diz àquele povo o seguinte: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, o apóstolo está nos ensinando que para que haja compreensão absoluta do que Deus está falando por intermédio da sua palavra, nós necessitamos de algo que vai além da nossa capacidade de raciocinar corretamente. Nós necessitamos de uma revelação especial da parte de Deus. Eu diria uma revelação sobrenatural, uma revelação que procede do Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus nos toca. E se ele não falar conosco, se ele não tocar no coração humano, o homem, sozinho, jamais se dará conta das verdades que o cercam e das consequências que virão sobre a sua vida caso rejeite essa verdade. Não é assim com as pessoas viciadas? Uma pessoa pode dizer assim: eu sei que isso faz mal para a minha saúde. O problema é que essa pessoa não tem energia psíquica suficiente para combater esse mal na sua vida. Ela necessita de algo a mais, ela necessita de uma ajuda externa. É exatamente assim que acontece em relação à revelação de Deus. A pessoa pode até achar interessante, pode até achar que tudo é muito lógico, mas não lhe servirá caso o seu coração não seja tocado pelo Espírito Santo de Deus.
Com relação a isso, Jesus esclarece lá em João, o capítulo 16. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João, capítulo 16, verso 13. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. João, capítulo 16, verso de 8 a 11. Pois bem, a revelação da verdade de Deus se dá, portanto, por meio de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence da verdade, porque Ele nos conhece por dentro. O Espírito de Deus sabe das nossas limitações, conhece os nossos questionamentos, sabe quais são as nossas dúvidas, os nossos medos e até mesmo as nossas justificativas para continuarmos vivendo a mesma vida de sempre. E Ele vem e toca o nosso coração de forma muito especial. Sabe de uma coisa? Você perceberá claramente quando o Espírito Santo de Deus estiver tocando o seu coração. Não restarão dúvidas de que você está diante de uma verdade absoluta. Você não sentirá medo, mas sim uma forte convicção. Brotará, trazendo esperança de que você tem algo novo que nunca experimentou antes na sua vida, ainda que você seja considerado como louco por alguns. Você não vai trocar essa convicção e esta alegria e esta paz profunda que irão fluir de dentro do seu coração por qualquer outra coisa neste mundo. Não há como resistir ao toque do Espírito Santo de Deus. Será que você já tem sido tocado por Ele? Será que algo novo está brotando dentro de você? Jesus disse: quem crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Esse texto está lá em João, capítulo 7, verso 38. Note que não basta apenas analisar a mensagem do Evangelho por meio da razão. Certamente a razão é útil, é necessária, é importante, mas a razão, por si só, não seria suficiente. Num dado instante, a nossa própria razão pode até nos enganar. É por isso que nós precisamos também olhar para dentro do nosso coração. Nós somos seres integrais, possuímos corpo, alma, espírito. Precisamos dar ouvido ao que Deus está testificando dentro de nós, a fim de que nós não nos tornemos reféns da nossa própria razão, a fim de acabarmos perdendo a oportunidade de usufruir o melhor que Deus tem para cada um de nós. Se você está se percebendo tocado pela mensagem do Evangelho, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo ao seu coração. Creia nesta verdade e permita que esta verdade possa dirigir os seus passos a partir de hoje. Mas, por último, nesse processo de revelação está a etapa da aplicação. E a aplicação é a maior evidência de que nós não estamos apenas alimentando um mito. Estamos, sim, experimentando uma verdade transformadora e real. A Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quem recebeu a Cristo estará pronto para mudar de vida. E é de fundamental importância compreendermos isso. Quando a verdade do Evangelho penetra o nosso coração, Deus inicia um processo de transformação da nossa vida que acontece pela ação do seu Espírito Santo, através do conhecimento das Escrituras. Esta mudança é evidente. As pessoas que dizem que receberam a Cristo, mas continuam as mesmas, continuam seus velhos hábitos, continuam cometendo seus pecados, provavelmente receberam apenas um conceito. Agregaram-se a uma religião, mas não entregaram seu coração a Cristo de fato e de verdade. E todos nós conhecemos muitas pessoas assim, não é verdade? Infelizmente. Pessoas que mudaram seus conceitos religiosos,
e algumas das suas práticas, mas por dentro permaneceram exatamente as mesmas. Continuam nas mesmas práticas de antes. Nada ocorre que traga uma evidência de que algo mais profundo, mais consistente aconteceu dentro das suas vidas. Veja, existe aqui uma verdade muito significante para cada um de nós. Para virmos a Deus, nós não precisamos primeiro melhorar. Deus nos aceita exatamente como nós somos. Mesmo que nós tentássemos nos tornar perfeitos para então entregarmos a nossa vida a Cristo, isso não aconteceria. Então, Deus nos aceita como nós somos. E a partir do momento em que nós recebemos a Cristo, Ele perdoa todos os nossos pecados, nos lava com o seu sangue, abre diante de nós um novo e vivo caminho, e isto é a salvação. Agora, o processo não acaba aí. Em seguida, nós iniciamos um trabalho de santificação. E a santificação é um processo gradual, talvez um pouco mais lento, porque através deste processo, Deus irá nos transformar por dentro. Deus irá transformar os nossos pensamentos errados, as nossas atitudes inconvenientes, sabendo Deus que algumas delas estão bem arraigadas dentro de nós. Deus estará mudando também as nossas tendências. E esse processo se estenderá por todo o tempo que Deus ainda nos permitir viver sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque quem crê no Evangelho e recebe a Cristo não será a mesma pessoa. O Evangelho é prático. O Evangelho indica caminhos novos a seguir. Ele nos ensina a conviver com as outras pessoas e a fazer também aquilo que é agradável aos olhos de Deus, aquilo que é honesto diante dos homens. No Evangelho de João, capítulo 8, Jesus é surpreendido por um grupo muito grande de religiosos que apanharam uma mulher em flagrante ato de adultério. Todos conhecemos bem essa história. Mestre, disseram eles, esta mulher foi pega em pleno ato de adultério. E a lei, lá de Moisés, ordena que tais sejam apedrejadas. E o Senhor, o que diz sobre isso? E o texto diz que Jesus abaixa-se e começa a escrever na terra com o dedo. E eles insistem na pergunta. Então Jesus levanta os olhos e afirma com toda a autoridade: quem de vocês não tiver pecado, seja o primeiro a atirar nela a pedra. E abaixou-se novamente e continuou escrevendo. E pouco a pouco, todos foram indo embora, acusados pela sua própria consciência, ficando só Jesus e a mulher. Então Jesus levantou os olhos e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, respondeu ela. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Esta história é um claro exemplo do que nós estamos reafirmando aqui hoje. Jesus aceitou aquela mulher porque encontrou nela arrependimento verdadeiro. E ele a perdoou dos seus pecados. No entanto, ele finaliza o discurso com ela, exortando aquela mulher de uma forma muito clara, muito evidente: vá e não peques mais. A partir daquele dia, a vida daquela mulher começou a ser totalmente transformada pelo poder de Deus. Determinadas práticas seriam abandonadas por aquela mulher. Algumas das suas atitudes seriam substituídas por outros valores do reino de Deus. Sabe, nós não precisamos viver toda a nossa vida como escravos do pecado. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E é de fundamental importância dizer que quem entregou o seu coração a Cristo irá entregar a Ele também o governo da sua vida. Jesus disse: quem me ama guardará os meus mandamentos. E como é que as pessoas podem dizer que são de Cristo e que amam a Cristo se elas sequer conhecem os mandamentos que foram dados por Jesus? Eu vejo muitas pessoas dizerem isso. Elas conhecem a Cristo, elas são de Cristo, mas elas nem sabem, nunca se interessaram pelo que Jesus falou. Eu e você podemos conhecer a Bíblia apenas racionalmente,
Podemos dizer que conhecemos muitos textos e isso nos deixa até orgulhosos. Mas a pergunta é: quanto de tudo aquilo que conhecemos está sendo aplicado na nossa vida? Está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus para tocar o nosso coração e transformar o nosso comportamento? Portanto, meu amigo, o meu desafio de hoje para você é que você se disponha nas mãos do Senhor. Disponha sua vida nas mãos de Deus, com prontidão de obedecê-lo em tudo que Ele orientar. Que você esteja aberto ao que o Espírito Santo de Deus estará ensinando a você, aos novos valores do reino de Deus que serão incorporados à sua vida, ajudando você a viver inteiramente para Deus e desfrutando da vida maravilhosa que Deus preparou para aqueles que o amam, que Deus preparou para você em Cristo Jesus. Lembre-se que o Espírito Santo de Deus é o Consolador. Em momentos difíceis da nossa vida, Ele estará do nosso lado, nos encorajando, nos animando e fortalecendo o nosso coração. Lembre-se que Ele, segundo promessa de Jesus, nos guiará a toda a verdade. E não somente isso, mas Ele trará a revelação de Deus para as nossas vidas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida nessa decisão tão importante de entregar o seu coração inteiramente nas mãos de Cristo Jesus pela ação do Espírito de Deus. Eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Durante esse tempo nós temos conversado e analisado textos da verdade de Deus, mas isso tudo deve resultar numa decisão muito importante e eu estou orando para que você tome essa decisão o mais rápido possível na presença de Deus. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.